Olá, quinto ano, eu sou a professora Viviane. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Como passaram o carnaval? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Hoje, na nossa videoaula número 4 de língua portuguesa, trabalharemos os assuntos dos caminhos da língua. O assunto será substantivos simples e substantivos compostos. Vamos lá? Então, pegue o seu livro Aprender Juntos. Hoje também nós vamos utilizar o caderno, tá bom? Então, o seu livro você vai abrir na página 16 e 17, e o seu caderno você vai fazer o cabeçalho colocando o nome da sua cidade, a data, do jeitinho que você está acostumado a fazer lá na sala de aula, tá bom? Bom, mas antes de dar início à atividade de hoje, nós vamos fazer uma revisão. Vamos relembrar. O que é substantivo? Antes de aprender os substantivos simples e o composto, você precisa saber o que é um substantivo. E nós estudamos isso no ano passado. Se lembram? Puxa aí na sua memória. E aí, vamos ver se você se lembrou certinho? Bom, substantivos são palavras que dão nome para pessoas, para animais, para lugares, sentimentos, objetos e outras coisas. Ou seja, são palavras que nomeiam, são palavras que dão nome. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui tem uma foto da professora Vivi. Então, Viviane é o nome de uma pessoa. Viviane é um substantivo. Também temos aqui a imagem de um gato. Gato é uma palavra que é um substantivo. Piracaia, que é o nome de um lugar, né, da nossa cidade. O nome de um sentimento. Então, aqui a mãe está tendo carinho, afeto, amor. Todas essas palavras são consideradas substantivos. Também os objetos, palavras que nomeiam os objetos. Por exemplo, mochila, garrafinha, canetinha, lápis de cor, estojo e entre outras coisas, como por exemplo, chuva, que é o nome que damos para algo que acontece na natureza. Certo? Muito bem. Então, agora que nós relembramos o que é substantivo, nós vamos voltar lá no nosso livro. Ah, mas antes disso, dá uma pausa nesse vídeo e copia essa tela no caderno de vocês, porque aí toda vez que vocês se esquecerem o que é substantivo, vocês voltam lá e olham, tá bom? Então, pausa e no lugar das imagens, vocês escrevem o nome, beleza? Bom, agora vamos para o livro. Aqui na número 1 está dizendo assim: observe esses substantivos retirados do texto de abertura do capítulo. Vocês lembram que quando nós iniciamos o livro, o primeiro texto que tinha lá falava sobre a feira de Arapiraca. Lembram disso? E lá na feira de Arapiraca, no textinho, foram citados esses substantivos aqui: quebra-queixo, pé de moleque, tapioca, cocada, bananola, beiju. Dá até uma vontade de comer um docinho, não é mesmo? Pergunta A: o que é pé de moleque? Acho que a Provi já disse a resposta. É isso mesmo. Pé de moleque é o nome de um doce feito de amendoim. Você já comeu pé de moleque? Você gosta? Confesso que eu não gosto muito, não. É muito durinho, né? Eu tenho medo de quebrar o dente. Bom, agora a letra B. Observe as palavras ao lado. Então, nós temos aqui, nesses dois quadradinhos, duas palavras. A primeira é pé. O que é pé? É o nome da parte do nosso corpo, de uma parte do nosso corpo. E moleque? O que é moleque? É a mesma coisa que menino, garoto. Serve para eu nomear, né, um menino. Muito bem. Essas palavras, elas, quando elas se juntaram para formar o substantivo pé de moleque, o que aconteceu com elas?
Elas continuaram tendo o mesmo sentido de pé e de moleque? O sentido continua o mesmo? Quando eu falo só pé, o que eu estou querendo dizer? A parte de um corpo. Agora, quando eu falo pé de moleque, o sentido mudou? O que você acha? Explique. Não tem o mesmo sentido, né? Ou seja, o sentido mudou, passou de parte do corpo para o nome de um doce. Então, vejamos aqui a explicação que o livro didático nos traz sobre essa mudança de significado. Então, a palavra pé, ela é constituída de um só elemento. Pé é um substantivo simples. O que a professora quer dizer com um só elemento? Vejam só. A palavra pé, ela é formada de um só elemento, ou seja, formada apenas de uma palavra. Então, eu digo que ela é um substantivo simples, porque tem apenas uma. Agora, veja o pé de moleque. Pé de moleque. Ele é formado por mais de um elemento, ele é formado por mais de uma palavra. Eu tenho a palavra pé de moleque. Então, eu tenho aqui 3 elementos. Então, eu chamo esse substantivo de substantivo composto, porque ele é formado de mais de um elemento. Então, o que tem uma palavra, ele é simples. O que tem 2 ou mais, ele é composto. Só que tem algumas diferenças entre si. Então, vejamos aqui nesse doce aqui, arroz doce. Arroz doce, ele é formado por mais de um elemento, só que ele é separado por um hífen, que é esse risquinho que vem aqui no meio. Então, aqui eu tenho um substantivo composto separado por um hífen. Já aqui no mal casado, eu tenho 2 palavras que se juntaram, ou seja, 2 elementos. Então, eu tenho o elemento mal e o elemento casado. Juntos, eles formam o nome de um doce, ou seja, um substantivo composto. E pé de moleque, como nós já vimos, é um substantivo composto, porém as palavras não estão juntas. Entenderam? Então, eu tenho um substantivo composto, formado por mais de um elemento que pode ficar separado. Tem um substantivo composto, que pode ser formado com a junção de 2 palavras grudadinhas, e tem um substantivo composto, que é separado por um hífen, tá bom? Então, vamos agora para número 2. Leia novamente o trecho reproduzido na atividade 1, que é esse daqui que a Provi está mostrando. Além do pé de moleque, que outro substantivo é formado a partir da união de 2 elementos? Então, aqui, ó, nós temos o pé de moleque. Além dele, qual outro que aparece por aqui, que é formado por 2 elementos? Facinho, né, turma? Isso mesmo. Quebra-queixo, que é o nome de um doce feito de coco. Muito gostoso, por sinal. Agora, na letra B. Quais substantivos do trecho são formados por apenas um elemento? Bom, quebra-queixo nós já vimos que é substantivo composto. Pé de moleque também. Então, o que sobrou aqui que tem apenas um elemento? Isso mesmo. Tapioca, cocada, bananola e beiju. Agora, passando para número 3. Releia os trechos do texto de abertura do capítulo. Texto 1, acompanhe aí com a professora Vivi. Eu leio daqui, você lê daí. Redes, tecidos, alpargatas, pente, espelho, brilhantina, pó de arroz, broche e água de cheiro. Texto 2. Mané gostoso, mamulengo, peteca e peão. O que vocês vão fazer? Na letra A, a pergunta é a seguinte. O que os substantivos do trecho 2 nomeiam? Ou seja, essas palavras aqui,
Estes substantivos, eles são nomes do quê? Facinho, né, turma? Isso mesmo. São nomes de brinquedos, ou seja, nomeiam brinquedos. Agora, letra B. Considerando que os substantivos do trecho 2, que são os nomes dos brinquedos, por que será que no texto o substantivo do trecho 1 não estão juntos com o trecho 2? Por que será que rede, tecido, alpargatas não está junto? O que vocês acham? Exatamente, porque não são brinquedos, né? São objetos vendidos na feira de Arapiraca. Muito bem, criançada. Agora vamos passar para o número 4, ou melhor, a letra C. A letra C, vocês vão fazer sozinhos, então prestem bem atenção na minha explicação. Vocês têm aqui uma tabela, e vocês vão preencher essa tabela escrevendo no espaço correspondente as palavras citadas nos trechos 1 e 2. Que trechos? Esses trechos aqui mostrados no número 3. O texto 1 e o texto 2. Vocês vão pegar essas palavras aqui e vão colocá-las nesta tabela aqui. Porém, as que forem substantivos simples, ou seja, que for composta por apenas um elemento, um nome, vocês vão escrever aqui. E as que são substantivos compostos, ou seja, que são escritas por mais de um elemento, seja separado por hífen ou não, vocês vão copiar aqui. Entenderam? Depois disso, nós vamos para a atividade no caderno de língua portuguesa. Não esqueçam que vocês têm que fazer o cabeçalho. Depois de fazer o cabeçalho, você vai copiar essa lista de brincadeiras. Depois que você copiar esses substantivos, você vai circular, tá? Somente os substantivos compostos. Beleza? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a professora. Beijo e até a próxima aula.